Abraão estava em um dia comum, quando Deus apareceu. O que parecia rotina virou encontro divino, e isso pode acontecer com você também. Olá, que a paz de Deus esteja com você. Antes de continuarmos, pare por um momento, respire fundo e permita que esta palavra alcance o seu coração. Seja muito bem-vindo ao canal Deus Meu Refúgio Diário, um espaço onde todos os dias buscamos descanso, esperança e direção na palavra de Deus. Gênesis 18, 1 ao 33. Versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Versículo 2. E levantou os seus olhos, e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Versículo 3. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Abraão não estava em um culto, nem em um momento especial. Ele estava sentado, em um dia comum, no calor do dia. E é exatamente ali que Deus aparece. Isso nos ensina algo poderoso. Deus também se revela na rotina. Muitas pessoas esperam experiências extraordinárias, mas ignoram que o céu visita corações disponíveis em momentos simples. Quando Abraão percebe, ele corre. Não ignora, não adia, não trata como algo comum. Ele se move com urgência. Isso revela sensibilidade espiritual. Quantas vezes Deus passa por nossas vidas em oportunidades, encontros, momentos de silêncio ou até pequenas intuições, e não percebemos. Abraão também se inclina. Ele honra antes de entender completamente. Isso mostra que reverência abre portas para experiências mais profundas. Talvez você esteja esperando um grande sinal, mas Deus pode estar se aproximando de forma simples hoje. Quem aprende a perceber Deus no comum, vive o extraordinário com mais frequência. Se você deseja reconhecer Deus nos pequenos momentos, escreva "Quero sensibilidade espiritual" nos comentários. Versículo 4. Que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. Versículo 5. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. Versículo 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. Abraão não apenas reconhece a visita, ele serve com prontidão. Isso revela um princípio profundo. Quem honra a presença de Deus, demonstra isso em atitudes práticas. Ele oferece água, descanso e alimento. Em outras palavras, cria um ambiente de cuidado. Muitas vezes queremos que Deus se manifeste, mas não cultivamos um coração disponível para servir. Abraão também se apressa. Ele não trata aquele momento com lentidão ou descaso. Isso mostra que oportunidades espirituais precisam ser valorizadas no tempo certo. Quantas vezes adiamos aquilo que Deus colocou diante de nós? Ajudar alguém, ouvir com atenção, agir com generosidade, responder a um direcionamento. A pressa de Abraão não era ansiedade, era zelo. Além disso, ele envolve Sara. Isso nos ensina que experiências com Deus podem alcançar toda a casa quando existe disposição coletiva. Talvez você esteja esperando algo grande de Deus, mas Ele também observa como você age nas pequenas oportunidades de hoje. Quem é fiel no simples prepara o caminho para o extraordinário. Se você deseja servir com prontidão e coração disponível, escreva "Estou pronto para servir" nos comentários. Versículo 7. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. Versículo 8. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Abraão oferece o melhor. Ele não entrega qualquer coisa, mas escolhe com cuidado, prepara com dedicação e serve com honra.
Isso revela que quando entendemos o valor da presença, nossa entrega muda. Muitas pessoas querem viver experiências profundas com Deus, mas oferecem o mínimo: tempo restante, atenção dividida, compromisso parcial. Abraão nos ensina que encontros marcantes exigem entrega sincera. Ele também permanece em pé servindo. Não busca destaque, não se coloca no centro. Há humildade na postura. Quem entende a grandeza de Deus não precisa se exaltar. Outro detalhe importante: tudo foi preparado com zelo e rapidez. Isso mostra que excelência não depende de luxo, mas de intenção. Quantas vezes Deus observa não o tamanho do que fazemos, mas o coração com que fazemos? Talvez hoje Deus esteja te chamando a ajustar sua entrega. Mais atenção, mais dedicação, mais presença real. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer com verdade. Quem aprende a oferecer o melhor no secreto, vive o melhor no público. Se você deseja entregar o melhor para Deus, escreva: "Meu melhor é teu" nos comentários. Versículo 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: "Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho?" Versículo 13. E disse o Senhor a Abraão: "Por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido?" Versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. O riso de Sara não foi de alegria, mas de dúvida. Um riso silencioso, interno, carregado de incredulidade. Isso nos mostra que nem toda reação visível revela o que realmente está dentro do coração. Quantas pessoas ouvem promessas, mas por dentro pensam: isso não é para mim, já passou, não tem mais jeito. Deus percebe o riso escondido. Ele vê além das palavras externas. Isso revela que o Senhor conhece até os pensamentos mais íntimos. Mas ao invés de rejeitar, Deus confronta com uma pergunta poderosa: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Essa pergunta ecoa até hoje. Não é apenas para Sara, é para todos que duvidam diante do impossível. O Senhor reafirma: há tempo determinado. Quando Deus decide agir, limites naturais não impedem o sobrenatural. Talvez você tenha rido por dentro diante de algo que parecia impossível demais. Receba essa verdade: sua dúvida não cancela o poder de Deus. Ele continua capaz de fazer o improvável acontecer no tempo certo. Se você decide confiar mesmo sem entender, escreva: nada é difícil para Deus nos comentários. Versículo 15. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. Versículo 16. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Depois de ser confrontada, Sara tenta negar. O medo a leva a esconder o que sentiu. Isso revela algo muito humano. Quando somos expostos, nossa primeira reação muitas vezes é nos defender. Mas Deus não confronta para humilhar, Ele confronta para alinhar. O Senhor não expôs Sara para rejeitá-la, e sim para levá-la a um nível mais profundo de fé. Quantas vezes também tentamos esconder dúvidas, fraquezas e inseguranças. Porém, Deus já conhece tudo. Ele não espera a perfeição, mas sinceridade. Em seguida, vemos Abraão caminhando com aqueles homens. Isso mostra continuidade de relacionamento. Não foi apenas um encontro momentâneo, foi comunhão. Deus deseja mais do que visitas rápidas. Ele quer caminhar conosco ao longo da jornada. Talvez você tenha falhas, dúvidas, ou até tenha negado sentimentos diante de Deus. Ainda assim, Ele continua te chamando para perto. A caminhada com Deus não é sobre nunca errar, mas sobre permanecer. Quem continua caminhando cresce. Se você deseja andar mais perto de Deus todos os dias, escreva: quero caminhar contigo, Senhor, nos comentários. Versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço. Versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra.
Versículo 19. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus decide compartilhar seus planos com Abraão. Isso revela um nível profundo de intimidade. Quando há relacionamento, Deus não trata a pessoa como alguém distante, mas como alguém próximo, envolvido. O Senhor declara: eu o tenho conhecido. Isso fala de relacionamento real, não superficial. Não é apenas Abraão conhecendo Deus, é Deus reconhecendo o coração de Abraão. Essa confiança está ligada ao caráter. Deus sabia que Abraão influenciaria sua casa, ensinaria caminhos corretos e viveria de forma alinhada. Intimidade com Deus não se constrói apenas em momentos emocionais, mas em uma vida coerente no dia a dia. Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus com clareza, mas ignoram a importância de viver de maneira consistente, justa e fiel. Deus revela mais a quem está disposto a viver o que já recebeu. Talvez você deseje mais direção, mais respostas, mais clareza espiritual. Comece fortalecendo sua caminhada diária. Escolhas, atitudes, prioridades. Quem é fiel no pouco, cresce em intimidade. Deus compartilha seus caminhos com quem caminha com Ele. Se você deseja crescer em intimidade com Deus, escreva: quero te conhecer mais nos comentários. Versículo 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Versículo 21. Descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Deus revela que há um clamor subindo da terra. Isso nos ensina que ações humanas geram consequências espirituais. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. O pecado havia se agravado. Não era algo leve ou momentâneo, mas um padrão contínuo. Isso mostra que escolhas repetidas moldam destinos. Vivemos em uma geração que muitas vezes relativiza tudo. Porém, Deus continua sendo justo. Amor não anula justiça. Ambos caminham juntos. O Senhor diz que desceria para ver, não porque Ele não saiba, mas porque sua justiça é perfeita e completa. Deus não age de forma precipitada. Ele age com verdade. Isso também nos lembra que existe um limite. Há momentos em que o tempo de misericórdia encontra o tempo de resposta. Mas antes de qualquer julgamento, há revelação. Deus compartilha com Abraão, abrindo espaço para algo poderoso: intercessão. Talvez hoje você veja situações difíceis ao seu redor, injustiça, dor, caminhos errados. Em vez de apenas observar, Deus pode estar te chamando para orar. Há clamor na terra, e Deus ainda procura intercessores. Se você deseja ser alguém que intercede e se posiciona, escreva "Eu vou orar mais" nos comentários. Versículo 22. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Versículo 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Abraão permanece diante do Senhor. Isso revela posicionamento. Enquanto outros seguem caminho, ele decide ficar na presença. É nesse lugar que nasce algo poderoso: intercessão. Abraão não ora apenas por si, mas por uma cidade inteira. Ele se aproxima com respeito, mas também com ousadia. Isso nos ensina que relacionamento com Deus permite diálogo sincero, perguntas e clamor. Abraão apela para a justiça divina. Ele sabe quem Deus é e usa isso como base da sua oração. Isso mostra a maturidade espiritual. Quantas vezes nossas orações são rápidas, superficiais ou apenas voltadas para necessidades pessoais? Aqui vemos alguém que carrega o peso de outras vidas.
Interceder é se colocar entre o problema e a misericórdia de Deus. Talvez Deus esteja te chamando para orar por pessoas, famílias, situações que parecem perdidas. Sua oração pode não ser pequena como você imagina. Uma oração sincera pode alcançar lugares que seus pés nunca pisaram. Quem permanece na presença aprende a carregar outros no coração. Se você decide se levantar como intercessor, escreva: "Eu vou me posicionar" nos comentários. Versículo 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Versículo 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Versículo 27. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Versículo 28. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. Versículo 29. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40. E disse: não o farei por amor dos 40. Versículo 30. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. Versículo 31. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Versículo 32. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. Versículo 33. E retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Abraão insiste. Ele continua pedindo, ajustando, intercedendo. Isso revela perseverança espiritual. Não é uma oração rápida, é um clamor contínuo. Ele também demonstra humildade. Sou pó e cinza. Mesmo tendo intimidade com Deus, ele não perde a reverência. Isso nos ensina equilíbrio entre ousadia e humildade. E algo poderoso acontece. Deus responde a cada pedido. Isso mostra que o Senhor ouve quem se posiciona com sinceridade. A intercessão de um homem quase muda o destino de uma cidade inteira. Isso revela o peso de uma vida alinhada com Deus. Quantas vezes subestimamos nossas orações? Pensamos que são pequenas, mas no mundo espiritual podem ter impacto muito maior do que imaginamos. Abraão nos ensina que não devemos desistir na primeira resposta. Há momentos em que Deus quer ver perseverança, coração envolvido e fé ativa. Talvez existam situações que você já parou de orar. Pessoas, problemas, causas que parecem sem solução. Volte a interceder. Quem permanece diante de Deus pode influenciar realidades. Se essa mensagem falou com você, escreva "Eu não vou desistir de orar" nos comentários. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa fortalecer sua fé e voltar a interceder hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal Deus Meu Refúgio Diário, porque todos os dias temos uma palavra de fé para fortalecer o seu coração. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Até o próximo devocional.